Maravilha, nós estamos de volta e agora já com o nosso convidado, né? Irmão Márcio Scarpellini Vieira. Isso. Italiano isso aqui, hein? Um pouquinho italiano. É um grande prazer, paz do Senhor. Ele é cientista social, não, pedagogo, cientista social, diretor executivo do Colégio Ouro Preto, né? E hoje vai estar o prazer de estar falando conosco, né, sobre a área de educação, sobre esse assunto que está todo mundo querendo saber. Paz do Senhor, bom dia. Amém, a paz do Senhor, bom dia. É um prazer, uma honra estar aqui. Poder contribuir, né, com o nosso dia a dia, para nós é o dia a dia, né, dessa realidade de dentro das escolas, né, do universo educacional, né, nesse momento tão delicado, um momento um pouco diferente. Do que nós estamos vivendo. Estamos... Fala um pouquinho de você. Bom, Márcio, eu... casado com a Patrícia, né? Somos pastores na igreja Mevan. Ah, que maravilha. E temos um casal de filhos, né? O João Pedro e a Manuela. O João Pedro tem 17 anos, vai fazer agora em abril. Nós estamos no mês dos aniversários na casa. Olha só, parabéns, hein? Amém, obrigado. E agora, no final de semana, acabamos de comemorar o aniversário de 15 anos da nossa filha. Grande, a Manuela. né? Já são grandes. Que maravilha. E profissionalmente, né? E eu digo que profissionalmente, mas tudo está conectado, né? Porque o Senhor nos dá dons. Né? E nós colocamos dons a serviço dos outros. Dom nunca é pra gente, dom é para o outro, né? Isso aí. E então está conectado ao nosso ministério e à nossa atuação profissional. Então nós temos o Colégio Ouro Preto, aqui no bairro da Moca, já é um colégio tradicional, com 54 anos de existência. E quantos alunos? Temos em torno de 500 alunos. 500 alunos, bastante. Desde a educação infantil até o ensino médio. Né? Temos ali também um polo de faculdade e temos um sistema de ensino bilíngue. Então, nosso sistema de ensino bilíngue serve outras escolas, né, com fundamentos e princípios cristãos. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Porque a pergunta que me veio aqui na cabeça na hora é: você é obrigado a adotar essa ideologia que está aí? Então, essa é uma pergunta que ela saiu até aqui da pauta, do script aqui, mas é o que vem na cabeça, sim. Né? Assim, nós temos, estamos todos, colégios particulares, públicos, denominacionais ou não denominacionais, sujeitos à mesma legislação. Sim. Né? Essa legislação tem uma área de escape, que são os colégios ditos confessionais. Né? Então, são colégios católicos, colégios batistas, etc. Adventistas. Então, esses colégios, eles estão debaixo de um guarda-chuva de colégio confessional. Então, o que significa isso? Significa que ele tem autonomia para navegar dentro da ideologia, dentro dos princípios que pressupõem ali o seu arcabouço de conhecimento de mundo. Né? Então, nós temos esse guarda-chuva. Né? E até brincamos, enquanto tiver colégio católico no Brasil, né, eu acho que vai aumentar. Eu acho que a demanda é alta. A demanda é alta, porque nós passamos por um tempo em que as coisas ficaram um pouco mais claras. Exatamente. Né? Então, a divisão, isso é bíblico, né? Isso aí. É bíblico e profético que nós veremos a diferença. Exatamente. Né? Então, começou. Eu entendo que nós não estamos no final, mas estamos começando um processo em que existe uma clareza. Né? Então, está mais claro, mais evidente para a comunidade, para a sociedade, quais as diferenças. Então, e sempre vai ter escolha, né? Sempre vai ter escolha. Esperamos que sempre tenha. Esperamos essa é a nossa esperança. É que quando não tiver mais... Na verdade, sempre vai ter. Pode ter uma escolha onde você vai sofrer mais restritiva. Exatamente. Mas a escolha sempre vai existir. Né? Exatamente. A escolha sempre vai existir até o final dos tempos. Até o final dos tempos, exatamente. Mas provavelmente ela ficará um pouco mais restritiva e dolorosa. Né? Por enquanto ainda há essa escolha. Nós temos que atender à legislação. Então a Base Nacional de Curricular Comum, nós temos que atender isso. Só que eu sempre brinco que base é base, não é teto. Então aquilo que é dito que nós precisamos ensinar é muito pouco, perto daquilo que nós como cristãos, e tendo um conhecimento de mundo, e daí a importância do universo cristão se abrir para estudar cultura, estudar história, estudar as ciências, que é uma linguagem de Deus para nós. Né? Então, tudo que Deus deixou na biologia, na física, na química, tem ali elementos da essência do Criador. Então, quando nós olhamos para as ciências com esse olhar, né? Então, ciência e fé estão de mãos dadas. Né? A fundação de Oxford, Cambridge, se deu pela mão de irmãos. Os primeiros cursos foram teológicos. Né? Então, e nos Estados Unidos também, a escola presbiteriana foi também por irmãos, né? Aliás, é um nome famoso lá de petróleo.
esqueci o nome dele. Bom, ele dava dízimo. Sim. Desde. Lembro dessa história. É o nome dele? Não vamos lembrar o nome dele daqui a pouco. E se espalhou, tanto é que incomodou, né? Sim. O Senado, eles tiveram que partilhar a empresa dele. Sim. Que a empresa dele ficou Tava gigante. Dominando tudo. Sim. E ele foi professor de muitas, inclusive de Harvard. Sim, foi precursor precursor dessas escolas. Na verdade, assim, qual a minha visão sobre isso? Nós precisamos analisar um ponto interessante. Se você pegar, e aqui só fazendo uma análise dentro do aspecto de cientista social, né? Sim. Então, assim, olhando para movimentos migratórios ligados à fé, né? Então, os islâmicos, eles entram em um país e eles vão abrir uma escola, uma mesquita e um hospital. Por isso que nós temos em São Paulo a mesquita, o Hospital Sírio-Libanês e os colégios islâmicos. Os católicos abrem a igreja, o hospital e escola. Por quê? Por que isso acontece? O hospital vai cuidar do corpo físico, ok? A igreja do corpo espiritual. E a escola vai ajudar a cuidar da alma, daquilo que compõe o nosso intelecto, né? Então nós precisamos voltar e fazer uma leitura histórica sobre isso. A igreja pentecostal, a igreja protestante precisa voltar e fazer uma história, uma releitura disso, porque nós ficamos devendo isso ao longo do tempo. E é engraçado que está relacionado. Se você olhar a história da Assembleia de Deus, um órgão que ajudou demais o nosso crescimento foi a escola dominical. Evidente. Só que ficou restrito só, e existe até bíblicos. hoje, só Sim. conteúdo bíblico. Sim. E se nós tivéssemos aberto um pouquinho mais, Exatamente. entendeu? Exatamente. Não é só a igreja. Não pode Eu ser. acho até que a gente nem precisa de tantos templos. Eu acho que a gente tem um número grande de templos agora. Né? Olha, escola a minha visão sobre isso é bastante radical até. A escola é algo que a gente precisa trabalhar e não precisaria nem chegar, né? Precisa ter uma formação. Para mim o principal é essa base dessa escola que você trabalha. Sim. Que é o quê? Como é que começa? Criança com quantos anos? Obrigatório com 4 anos de idade. Então, você imagina, aí sim, 4 anos e aí ela sai de lá com quantos anos? Vai ser com 17 anos. Com 17 anos, médio. bem formado. Sim, e assim, nós tivemos muito, por algum tempo, né, dos anos 2000 para cá, a preocupação do que estava acontecendo dentro da universidade. Então, sabíamos que a universidade está com um ensinamento ideológico muito ferrenho, muito forte. Né? Só que isso já desceu. Isso está no ensino básico. Eles perceberam o seguinte: o fruto maior é você pegar Ensina quem? A terra. Né? Ensinar o menino no caminho que deve andar. Então, ensinar o quê? Então, dá certo ensinar o menino. É isso aí. A questão é o que se ensina. O que se ensina. Né? Se então, planta, né? O que se planta. Porque vai colher. Plantou, passa pela adolescência, né? Quem tem filho adolescente sabe disso, né? Eles dão uma fechadinha, né? Você sabe, o que está acontecendo, né? Mas se foi plantada uma boa semente, ele passa pelos momentos de transição na adolescência e vai sair um jovem, um adulto que carrega a boa semente. É isso aí. Né? Então é importante plantar. E se planta na terra. Depois tirar o que está plantado para plantar de novo dá trabalho. Aí dá trabalho. Dos dois lados. Dos dois lados. Exatamente. Dos dois, é interessante isso. E nós estamos aqui, obviamente, pelos assuntos que está acontecendo. Pelo jeito, esses ataques não são só nas escolas aqui do Brasil, né? Não são. Você tem alguma estatística, assim, em geral? Ainda não temos, mas assim, existe uma predominância nos Estados Unidos, né? Japão aconteceu, mas Estados Unidos e alguns países da Europa, né? Mas predominantemente nos Estados Unidos. Acontece que nós estamos interligados e conectados, né? E o mundo virou como dizem os sociólogos, uma grande aldeia mundial, global. Né? Então, o que acontece em um país, em questão de minutos, está acontecendo no mundo inteiro, não importa qual. Né? Porque os meninos estão conectados, mais do que nós. Se nós achamos que estamos conectados, né? Os adolescentes, as crianças mesmo, estão conectadas, eles são nativos digitais. Essa é a terminologia. Né? Então, para nós que viemos lá do telefone fixo, né? É verdade. Pra gente isso aqui foi uma adaptação, da idade da pedra, né? Passamos pelo bip, pelo tijolão e tudo mais, e estamos aqui. Eles são nativos digitais, né? Então, as crianças de hoje, e eu estou dizendo criança, não, é criança mesmo, 2, 3 anos de idade, né? Parece que eles já nascem com um chip onde sabem fazer esse movimento, passar a telinha. É muito comum nas igrejas a gente ver isso acontecendo, né? O pai e a mãe acabam deixando o celular ali com a criança e a criança está ali. Então, eles são nativos digitais. É difícil isso. É difícil, mas assim, nós precisamos nos adaptar rápido a isso. Né? Porque foi difícil na época do livro, por exemplo. Não existia livros. Né? E a grande discussão na academia grega é o quanto a escrita
iria atrapalhar de decorar os textos, de decorar os conhecimentos, porque iriam transferir o conhecimento para o papel. Perceba? Então, assim, não tem nada de novo debaixo do sol. Tá tudo certo. Qual é a questão? É como nós vamos utilizar essas plataformas Isso. A pergunta, para o bem. Essa é a questão. Isso. A pergunta é, como é que eu faço com uma criança, né, de 2, 3 anos, que ela é imperativa e é lógico, ela tem muita energia. Sim. Eu vejo o meu neto, eu tô falando contigo e lembrando do meu neto. E o meu filho com a minha nora eles procuravam dar uma educação, lógico, voltada, por exemplo, as 3 palavrinhas, né, que todo mundo conhece, né, que são aqueles que era melhor do que ele ficar vendo qualquer outra coisa. Sim. Mas a gente percebia o seguinte, se ele estava ali dando trabalho, não queria comer, você põe 3 palavrinhas. Aí põe na frente dele, aí você dá comida para ele, ele aceita tudo, ele fica quieto, porque é alguma coisa que ele gosta. Mas quanto que isso é bom e quanto que isso é ruim? Então, na minha época, e eu não estou falando isso com nenhum saudosismo, a 3 palavrinhas era o chinelo em cima do braço do sofá. E tinha que comer. Entende? Verdade. Hoje, a discussão é não pode bater. Pode ou não pode bater? É uma outra discussão enorme. Né? Então, assim, o que acontece? No resumo, e não estou dizendo que é para bater, por favor, tá? Não é esse o argumento. Qual é a questão? Existe, isso já está diagnosticado, uma síndrome de excesso de informações. Tá. Então, o nosso cérebro ele não foi criado para uma velocidade de informações na primeira infância. Então, enquanto adultos, quando a gente já está, né, ok, nós conseguimos lidar com o mundo real, né, no ritmo que ele é, e conseguimos olhar aqui e diferenciar uma coisa da outra. Um fenômeno que estamos vendo hoje é a não diferenciação daquilo que é digital para aquilo que é analógico, físico. Que é real. Percebe que é real. Então, quando eu pego uma criança de 1, 2 anos de idade, coloco uma tela com uma imagem colorida, em movimento, né? Eu estou treinando o cérebro dessa criança para um determinado comportamento, para uma velocidade que não é vista no mundo real. O carro não anda naquela velocidade, nós não falamos com 1.5 apertado no WhatsApp, ou não devemos falar, mas nós estamos treinando o cérebro dessa criança. O que está acontecendo hoje? Nós temos, eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Tá? Numa sala de aula de 25 alunos, você tem, sei lá, 10, 15, 20% de crianças que não tomam algum tipo de remédio desses que dão uma baixadinha na bola. Não vou falar nome de remédio aqui. Já foi em função. Claro que sim. Então, nós temos uma série de fatores. Nós temos um aumento de doenças que a criança já nasceu. Então, a gente também estamos pesquisando de onde vem isso. Então, assim, síndrome de Down aumentou. Transtorno do espectro autista aumentou, assim, violentamente. É uma coisa inacreditável o quanto de autistas nós temos hoje. E dentro do espectro autista, você vai de um muito leve a um muito... Mas isso não tem a ver com o nascimento? Também tem. Mas é agravado pelo comportamental. Então, entendi. assim, esses têm a ver com o nascimento, tá? Mas tem a ver, depois a gente intensifica ou faz uma mediação disso com o comportamental. Agora, tirando esses que têm a ver com o nascimento, nós temos um outro índice que é o comportamental. Esses têm a ver com o nascimento. Agora, nós temos um outro índice que é o comportamental. Excesso de informações. Um resultado muito rápido para todas as demandas. Então, se eu dou uma demanda, um comando, mudo de tela, a tecnologia me responde. Mas na vida real não é assim. O aluno não consegue trocar de professor na velocidade que ele troca de vídeo. Percebe? Existe uma teoria que você tem que deixar, pelo menos, acho que os primeiros 2 anos ou 3 anos, sem a criança ter acesso à tela. Olha, teoria ou não, lá no Vale do Silício, né, o lugar mais, talvez, um dos mais tecnológicos do mundo, né? As escolas que existem lá recebem uma demanda dos pais que trabalham com tecnologia. Qual é a demanda? Não ofereça tecnologia para o meu filho. Caramba. Tá, então, isso é, se eles que são, né, proeminentes em tecnologia, que trabalham, vivem disso, pesquisam como será o futuro tecnológico, querem não privar, mas proteger os seus filhos do uso de tecnologia precocemente. Com quantos anos ele pode estar usando? A partir dos 2 anos você vai começando a aumentar devagar ainda. Por quê? Nós temos uma questão que se chama plasticidade neural. Né? O que significa isso? Nós nascemos, temos mais ossos, uma criança tem mais ossos do que o adulto. Por quê?
principalmente o crânio, a caixa craniana não está fechada. Tem a moleira, lembra? Da moleira da criança? Né? Por quê? Você tem vários ossinhos fragmentados aqui, não fechou ainda. Por quê? Fisicamente, o cérebro ainda está expandindo para ele nascer. Está se formando. Está se formando. Para nascer, parto normal, precisaria passar, né, e nascer pelo parto normal, então você acaba comprimindo o crânio. Então tem toda a questão que Deus fez, tudo perfeito, né? Mas existe aí, falando daquilo que está dentro do cérebro, da forma de funcionar o cérebro, né? Existe uma questão que se chama plasticidade neural, que nós vamos aprendendo vocabulário, vamos aprendendo a controlar o nosso corpo. Então a criança vai se percebendo, ela põe o dedo na boca, ela vai percebendo o seu corpo, ela vai afinando o olhar, a audição, e todo o funcionamento da existência dela fora do útero, né? Ok. Dentro disso está o funcionamento do próprio cérebro, o ritmo que ele vai funcionar, sim, quais as conexões que ele vai fazer. E aí, por isso que é até os 7, 8 anos que a gente tem que aprender outro idioma. Por quê? Porque nós estamos abertos a aprender vocabulários. Olha Depois disso, cada ano que passa é mais difícil aprender um novo idioma. E aos 60 anos? Aí fica difícil. Eu estou aprendendo a falar francês, moço. Pois é, mas dá trabalho, não dá? Essa a questão. Rapaz, está complicado. Durante mais de 10... desde 2008, na verdade, nós fazemos missões em Angola. E lá é muito comum crianças falarem 4, 5 idiomas. Você fala, como que pode um negócio desse? Pode, por quê? Em casa ele fala o idioma da família. Na rua ele fala o idioma que os meninos estão falando. Na escola ele fala e aprende em português. E dependendo da escola ele vai aprender o idioma da região. Sim. Então, para eles aprenderem 4, 5 idiomas, tranquilo. Na Europa acontece isso. É muito comum na Holanda as crianças falarem um idioma, o holandês, em casa. Vão para a escola, aprendem um em alemão ou em inglês. E aí eles vão aprender. Porque é na primeira infância. Então a gente está falando de um momento em que o cérebro está sendo formado ainda. E aí nós submetemos a criança a um estímulo muito acima daquilo que ela está pronta e biologicamente adequada. Isso faz com que ela tenha o pensamento acelerado. E aí é o SAP. O Dr. Augusto Cury fala muito sobre isso. Né? Síndrome do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Um dos sinais é trocar letra, igual eu fiz agora. Percebe? Então não acontece isso, parece que dá uma encavalada. Quando a gente fala uma coisa, pula uma palavra. E quando pensa uma coisa, fala outra. E aí isso está muito... existe uma incidência muito grande disso hoje em dia. Um dos motivos é o estímulo exagerado logo na primeira infância. Deixa eu juntar tudo aqui, porque senão você vai longe aí. Professor e pastor. Nós estamos no Papo Sério, nós estamos aqui com o doutor Márcio Scarpellini. Ainda não sou doutor, Scarpellini. Já pela aula aqui é doutor já. E falando sobre esse tema muito interessante, daqui a pouco nós vamos falar sobre a educação dentro de casa, nós vamos falar um pouco sobre por que esses problemas chegam na escola, né? Maravilha, estamos de volta e nesse assunto, nesse papo muito interessante aqui com o doutor Márcio. E a gente vai aqui agora, depois de tudo que você já ouviu, né, dessa base, entender um pouco sobre os ataques. Sim. Porque nós tivemos um ataque de um homem... Santa Catarina, né? De Santa Catarina, de Blumenau, que tinha algum distúrbio ali, alguma coisa. E nós temos os ataques dos próprios alunos. São coisas diferentes, doutor? São coisas totalmente diferentes. Que podem ter a mesma raiz, mas o comportamento e a reação que devemos ter a elas é diferente, né? Então, assim, vamos separar. Primeiro vamos falar daquele imponderável. Sim. Né? A escola estava ali funcionando, tudo direitinho. Um dia antes da Páscoa, lá em Blumenau, né? No dia de Pêssar, especificamente. E, de repente, entra um homem de 25 anos, né? Com uma arma branca nas mãos, né? E começa a desferir golpes contra as crianças, né? Bom, como que a gente prevê isso? Primeiro que ninguém espera que isso vai acontecer. Sim. Né? Então, nós ouvimos esse tipo de relato de um lugar distante, de um país distante. Mas aqui, no Brasil, em Blumenau, isso não vai acontecer. Aconteceu. Né? Bom, o que isso traz de aprendizados? Primeiro, quem é esse rapaz, esse homem de 25 anos? Né? Quais os pressupostos, de onde ele veio, por que isso? Então, por que eu digo que a raiz pode ser a mesma? Porque esse homem de 25 anos foi criança. Sim. Então, por isso, a raiz é a mesma. O que ele sofreu, bullying, o que ele sofreu, violência doméstica, violência na escola. Então, a raiz está... Alguma coisa lá atrás aconteceu. Tirando algum fator espiritual. Okay? Então, que não podemos descartar. Porque, para mim, especificamente, isso acontecer em um dia antes da Páscoa,
crianças inocentes e, curiosamente, todas as 4 filhas únicas, portanto primogênitas. Então, tirando a questão espiritual, ok? Interessante isso. Muito, muito, muito interessante. Então, tirando a questão espiritual, vamos falar daquilo que compete a nós em termos de segurança na escola. Tá? Mas esse é um fato que não dá para fechar o olho. É verdade. Não dá para fechar o olho. Tá? Segurança nas escolas vem, então, para cima na pauta. Então, essa ação do governo de ter determinado essa segurança através do valor liberado, acho que foi 150 milhões. Isso... Desculpa, isso não vai fazer nem cócega. A gente está falando de Brasil. 125 milhões é nada. É nada, é absolutamente nada. Uma segurança privada... Mas a ação está no caminho correto? Vamos ver o que vai acontecer de fato. Porque assim, as coisas acontecem, vem aquele primeiro ímpeto, naquele primeira reação, precisa resolver. Depois passa uma semana, 2 semanas, vai arrefecendo, vai saindo da pauta. Vem uma outra pauta mais urgente, não mais importante, mas mais urgente. E aquilo é esquecido, entende? Então assim, 125 milhões para o Brasil, desculpa, é muito pouco. Isso aí chegou na tua escola ou não? Chegou a preocupação, mas o dinheiro não. Escola particular não. Escola particular só na rede pública. O que chega pra gente, que é o que já está acontecendo. A preocupação da polícia militar local. Sim. Né, que serve, ela sim, a toda a sociedade, escolas públicas e privadas. Então nós percebemos que existe uma preocupação maior. Tivemos reuniões no batalhão da nossa região. Tivemos reuniões com o Conselho de Segurança da região. Então, a sociedade se organizando com a parceria com... A Polícia Militar, pelo menos a de São Paulo, posso falar, é sempre parceira. Né? Então podemos sempre contar com eles. É evidente que não se determina um efetivo policial pelo teto. Né? Então não vai ter uma unidade da ronda escolar para cada escola. E aí você tem a sua segurança particular? Nós estamos contratando uma segurança particular. Então, para além dos porteiros, para além dos... E aí, o que nós podemos fazer em relação a isso? Protocolos internos, né, de identificação na entrada. Não é todo mundo que entra. Fala um pouco desse protocolo. Bom, até então nós tínhamos uma relação tranquila. Então a pessoa, vamos supor, nós temos portas de vidro que fecham mesmo. Nós não temos um muro para ser pulado na nossa escola. Né? Então isso nos ajuda bastante com a segurança. Né? Mas alguém tocava ali, aparecia o porteiro, ia lá e abria. Primeiro protocolo, não abre para ninguém. Excetuando algum pai que nós já conhecemos, e graças a Deus conhecemos 90 e tantos % dos nossos também pais. Não garante também, né? Não garante. Por quê? Dá um surto no pai. Dá um surto num pai, tá dentro do imponderável. Né? Mas aí nós temos um fechamento interno. Então nós temos uma primeira barreira, que é a porta da rua, que é visível de dentro, mas não é visível de fora. Então quando nós vamos, o porteiro vai atender, ele tem um ângulo aqui de visão aberto. E qual o treinamento? Olha para todos os lados antes de abrir a porta. Mas se ele estiver armado, como é que você vai saber? Aí a gente vai ter que abrir. E não tem como prever um surto desse. Mas aí qual é a questão? Conhecer as pessoas. Entendi. Conhecer as pessoas. Um detector de metal também ajudaria? Ajudaria, mas aí cai na questão da habilitação para o uso do detector de metal. Né? Então, assim, uma proposta seria aqueles de banco. Sabe, de banco que não... Você passa ou não passa. Né? Então, entrou, apitou, você tem que ir tirando até não apitar. Essa seria uma solução. Só que aquele detector é muito caro. Né? Então, as escolas, em geral, não têm recursos para colocar um detector daquele. E como é que ficaria cada criança passando? Exatamente. Imagina, você vai talvez demorar o dia inteiro para poderia deixar vulnerável a entrada de tanto que iria demorar. Entende? Então, é tanto quanto consenso que não é prático colocar um detector de metal dessa forma. E também não é prático e seria quase que inviável o detector de metal, aquele que a gente usa em estádios ou eventos grandes, né? Que passa no corpo, porque vai apitar, alguma coisa vai ter. Nós, como educadores, como ensinadores, eu não gosto muito da palavra educador, tá? Educador, eu sou do João Pedro e da Manuela. Na escola eu sou ensinador, sou professor. Né? Formador, né? Formador. Educador, eu tenho 2 lá em casa para educar. Né? É a família que educa. Tem que ser. Como profissionais da educação, nós não podemos revistar uma criança. Então, se apitar alguma coisa, a criança tirar, não apitar, então, ok. Quer dizer, se aí voltando, porque a segunda parte da minha pergunta era sobre as crianças. Tinha um homem, tá bom. Você vai olhar, é o que você está falando aqui. Mas se for uma criança... Eu não posso revistar. E aí, se tiver um detector de metal, a gente vai ter que chamar os pais. E não tem que mudar isso? Pode ser, pode ser. Mas a nossa proposta, ela é mais homeopática, eu diria. Né? Nós precisamos entender a escola, e aí já está uma primeira resposta lá para o final da nossa conversa. O que fazer então com essa história toda? Primeira coisa, conversar, aproximar, né? Sermos, no nosso sentido cristão. O que é o cristianismo? Nós temos uma fé que pressupõe um relacionamento.
Começa no relacionamento. Começa no relacionamento. Entre quem? Primeiro, na família. Então, os pais precisam, a gente sempre fala isso. Pai, cheira o seu filho quando ele chega em casa. Dá um cheiro. Sabe os irmãos lá do Nordeste falam? Vou dar um cheiro. Dê um cheiro no seu filho. Entende? Chegou em casa, vem cá, filho, abraça. Se ele fumou, você sabe. Se ele passou perto de alguém fumando, você já sabe. É. Entende? Olha no olho do seu filho. Entende? Veja, conheça qual é o diâmetro da pupila do seu filho, da sua filha. Você sabe quando ele está debaixo de estresse, tensão ou não? Ou você tem que depender, né? Né, você tem que depender de alguma informação externa. Entende? Você precisa conhecer, conversar olho no olho. Na Suécia, o governo colocou um programa que estimulava as mães e os pais a olharem nos olhos dos filhos. Porque eles entenderam cientificamente que isso era importante. Na Suíça, fizeram um estudo que as crianças que nasciam no inverno eram 20% mais inteligentes do ponto de vista escolar do que as crianças nascidas no verão. E aí a pesquisa chegou à conclusão óbvia, que as crianças do inverno ficavam mais tempo com os pais. Com os pais, porque para aquecer. Para aquecer, entende? Então, assim, relacionamento. Mas tudo que você está falando aqui está dando uma direção. Exato. Por isso que eu falei, a gente já está dando algumas respostas. Então, está dando uma direção. Uma direção. Então, assim, em casa, conversar. Mais do que isso, entender e conhecer os hábitos das crianças, dos seus filhos. Qual o nome do jogo que o seu filho joga? Qual o nome do jogo que o seu neto joga? No jogo no celular. Aqueles que nós, na nossa idade, nos recusamos a entender até o nome. A criança fala um nome e a gente passa a régua. Não, vai lá e joga junto. Eu estou preocupado aqui. Eu estou fazendo uma relação, de tudo que você está me falando, eu estou fazendo uma relação com as ações tomadas. Então, as ações tomadas são casos diferentes. Um cara que entrou lá com 25 anos, quantos ataques, nos últimos anos, aí na nossa cabeça, que foram feitas por um cara igual esse de Blumenau? Olha, teve um no Recife, se eu não me engano, mas não passa de uma mão. Quantos a gente tiveram de crianças? De crianças. Muito mais. Muito mais. Então, se eu tivesse que tomar uma ação, seria essa de prevenção. Da prevenção. Porque ela vai responder aos ataques das crianças que são mais próximos e ela vai prevenir, melhor dizendo, que uma dessas crianças chegue à vida adulta e cometa alguma atrocidade como essa. Tá. Então, só que aí você passa pelos pais. O que as escolas, sabendo disso, como é que vocês estão agindo? Aí dá-lhe cartilha para pais e mandar material de leitura para os pais, então, palestra. Mas quando tem essa reunião, os pais vão na reunião de... Aquelas reuniões, nós não fazemos... No meu caso, eu não faço reuniões desse tipo. Por quê? As nossas reuniões pedagógicas são atendimentos individualizados. Então, nós damos um retorno individualizado para a criança. Então, o pai vai lá? Vai, ou online, né? A pandemia nos deixou um legado do hábito do online, né? E que funciona perfeitamente. Funciona. Num caso como esse, nós estamos desenvolvendo palestras para os alunos. Então, psicólogos comportamentais, falando sobre drogas, sobre fumo. Então, se eu não me engano, hoje vai ter uma palestra no colégio sobre o cigarro eletrônico. Parece uma desgraça isso aí, né? Isso é uma desgraça. Pior do que o cigarro normal. Mas como é que os caras fazem um negócio desse e vende? Sim. E consegue vender? E consegue vender. É pior. Ele é quimicamente pior do que o cigarro normal. Ele causa mais danos do que um cigarro normal. Tem coisa que a gente não entende, não. Né? Não, mas é que assim, pro mal, o mundo jaz no maligno, tá tudo certo. Então, você tá morto nele. Então, se você quiser crescer alguma coisa, então vai pro lado mal que isso vai. Por quê? Porque diz respeito ao ambiente em que o mundo está. Então flui. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Exatamente, simples assim. Não ouve, né? Simples assim. Então, quanto a ações práticas, família, converse com as crianças. Participe do dia a dia das crianças. Qual é o jogo que ele está jogando? E aí tem muito psicólogo que fala, não, a criança tem que ter a sua intimidade. Não, a criança não deveria ter nenhum e-mail antes dos 13 anos para cadastrar em qualquer lugar. Como que consegue? Ou mentiu a idade, e tem youtubers aí ensinando como burlar a idade. Entende? E a criança está ali com tudo isso aberto. Então, assim, tenha um software de supervisão no computador do seu filho. Entende? Tem aquela conta familiar que você consegue monitorar o comportamento tecnológico digital do seu filho. É necessário que isso aconteça. Aqui dá trabalho, né? Pois é. Aqui dá trabalho. Dá trabalho e exige um conhecimento que talvez muitos pais não tenham. A gente vai usando os casos, né? Sim. Eu tratei essa semana de uma menina que se sente menino. Tá. O pai separado, eu conheço os pais, mas o fato é que
que eu não sabia o que fazer, por exemplo. Como é que você trata um caso desse, né? E eu estava falando aqui um pouco antes, na primeira parte do programa, que eu orei a Deus. Falei, Senhor, o que eu faço? Ela falou, ouve ela. Faça perguntas e ouve. E é incrível. Sim, na minha pouca habilidade, mas eu fiz algumas perguntas para ela e ela foi me respondendo, né? Ela sabe que ela está errada na visão dela, do conhecimento bíblico dela. Ela sabe do jeito que ela está indo para o inferno. Uau. Mas ela não consegue voltar, né? Sim. Eu fiz uma pergunta interessante que foi, quem é que te orienta? Quem que é que manda no sentido assim, quem te orienta, né? Quem você obedece? Porque toda criança tem que ter uma referência de autoridade. Tem que ter uma referência, né? Sem dúvida. Ela virou para mim e falou assim, ninguém. Me impactou aquilo. Então, nós trabalhamos tanto no colégio quanto no sistema de ensino bilíngue com 7 princípios. Então, muitas escolas cristãs trabalham com esses 7 princípios. O primeiro deles é o princípio da soberania. O que é o princípio da soberania? Existe um Deus acima de todas as coisas e ele delega funções às pessoas, né? Então ele delegou funções para o papai e para a mamãe. Ali dentro de casa tem que ter uma referência, papai e mamãe, cada um no seu papel. Na escola, professor, coordenação, direção. A criança precisa ter isso muito claro. Isso vai chegar lá nas ciências, vai chegar lá na matemática. Não tem leis da matemática, não tem leis na física. Então existe uma cadeia de soberania. Percebe? Aliás, nós somos regidos por leis, né? Sim. Em todo... Você pode lei concordar da natureza, ou não? lei do trânsito, Exatamente. lei... Eu discordo da lei da gravidade. Você pode discordar, mas você vai pular, você vai cair. Exatamente. Simples assim. Entendeu? Então, assim, a lei, ela não... esse tipo de lei, né, natural, leis naturais, Deus deixou para o funcionamento do mundo. Você pode concordar ou não, mas funciona desse jeito. É isso aí. Né? Para procriar, precisamos de macho e fêmea, não tem jeito. Até nos vegetais. Nesses dias eu fui falar com uma pessoa sobre botânica, ele estava me explicando que a tamareira, ela tem que ser plantada macho e fêmea, senão ela não dá fruto. É isso aí. Olha isso. Foi a lei que Deus deixou. Ponto, você pode concordar ou não. Simples. Mas assim, a falta desse ensinamento sobre soberania, ela vai desembocar no segundo princípio, que é o da individualidade. Então, se eu tenho pai e mãe acima de mim, ou se eu sou pai e tenho um filho, significa que eu sou diferente do meu filho e meu filho é diferente de mim. E aí nós começamos a falar sobre individualidade. Individualidade são as características que me tornam único no mundo. E Deus me fez único, né? E aí nós vamos falar de identidade. Um dos maiores problemas, e eu entendo que é nessa vertente que a igreja precisa trabalhar bastante, é entender, os indivíduos entenderem qual é a sua identidade. E como a gente estava comentando fora do ar, né? A identidade não está em nós mesmos. Se eu quero buscar a minha identidade, ok, o trabalho psicológico é importante e tudo mais, mas nós entendemos que a identidade, ela depende de quem nos criou. Quando a gente olha um quadro, você fala, esse quadro aqui, eu sei quem foi o autor. Esse aqui foi o pastor Davi que fez, esse daqui foi o Márcio, esse aqui... Né? Por quê? Porque o autor deixa marcas da autoria naquilo que ele cria. Então, a nossa identidade não está em nós mesmos. A nossa identidade depende de quem nos criou. Então, quando eu volto para Cristo, eu encontro a mim mesmo. É lindo isso, né? Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E é uma chave, realmente, para nós deixarmos alguns problemas, traumas e coisas do tipo. Então, assim, às vezes voltamos numa infância de abuso. Né? Então, não vamos fugir do nosso tema, mas voltamos uma infância de abuso. E aí podemos fazer toda a terapia, voltar lá na infância, vamos tratar isso, ok. Mas eu fui abusado, rejeitado, fui adotado, etc e tal, eu vou carregar esses traumas. Não, fica tranquilo. Existe um pai que nunca te abandonou. Então você não precisa voltar no seu passado, você tem que voltar na sua origem em Deus. Voltando na sua origem, você consegue cobrir todos os traumas, todos os infortúnios que você teve na sua vida desde a sua gestação. Tá tudo bem. Deus te criou. Esse pai não te abandona. Entendeu? Você falando isso, eu fico lembrando o conselho, porque é o Espírito Santo, né, que dirige, né? Foi o que eu pude falar para essa menina de 12 anos. Eu não sei dizer uma menina de 12 anos quanto que ela consegue absolver. Consegue. Mas eu disse para ela assim, olha, teu pai pode ter problema, tua mãe tem problema, mas Deus não tem problema. Ele te ama igual. E um fato a acrescentar é como aquela criança, na hora que eu fui orar um pouco antes, que eu dei um abraço nela, como eu senti que ela... Essa carência. Pois é. E aí eu disse para a mãe, eu falei uma loucura, eu falei assim, você trabalha, eu sei, mas se você quiser salvar a sua filha, você tem que largar tudo e ver o que é mais importante.
Mas é duro, porque como é que ela vai a gente sabe deixar de né? trabalhar? Sim. Mas se ela não tiver uma atenção, ela não tira ela. Focada, não tira. Ela não tira ela, não leva ela pro prumo. Só que ali é a vida dela. Daqui um tempo não volta mais, porque as coisas vão acontecendo. Exato. Se ela consegue agora, né, ainda se determinar a cuidar dela, a atender toda a afetividade dela. É isso mesmo. Entendeu? É um conselho, eu falei assim, olha, eu não sei o que você vai fazer. Mas se você quiser tirar essa menina disso, ela precisa de atenção. Assim, é um negócio assim muito forte. Tem um pastor amigo que nós estávamos conversando num grupo de pastores e conversando sobre os conselhos e criando, né, trocando experiências sobre como aconselhar nesses casos críticos, assim, né? E nós estamos falando sobre drogas, né? E esse amigo, ele deu um conselho assim muito radical. Ele falou: eu entendo que se o meu filho estiver consumindo drogas e ele for na boca, ficar sabendo que ele vai na boca de fumo buscar droga, tenho que ir com ele. Você fala: não, mas você não vai prender ele em casa. Se ele for um homem de 18, 19 anos, 20 anos, eu vou fazer o quê? Vou prender? Não, eu vou com ele lá. E eu vou arrancar ele de lá de dentro. Mas eu vou estar junto. Então, assim, automaticamente, se ele estiver junto... Qual a chance de ir de fato? Exatamente. Entende? Então, assim, a questão é não tirar do corpo. Isso funciona para a igreja e funciona para a família. Né? Aquela coisa de, você não é mais meu filho. E as palavras têm poder. Né? Então, assim, o diálogo positivo dentro de casa é muito importante. E a gente vai sempre voltando no princípio. Sempre vai voltando. Quem é a autoridade sobre as crianças? Os pais. Querendo ou não, praticando ou não. Infelizmente, na nossa sociedade, nós perdemos a prática de pedir bênção para os mais velhos. É isso aí. Você fala: bênção, Deus te abençoe, meu filho. Não era assim com o vô? Pois perdemos isso. A bênção de um pai... Meu vô não era crente não precisava. E eu fui ensinado assim. Assim, não precisava. A bênção de um pai, ela não está debaixo da fé dele. O pai é a bênção do pai. É a bênção dele, a bênção do vô, daquela autoridade Deus... abençoando. E isso simplesmente é funciona. Única, né? É única. Não adianta o outro não falar. Não adianta. Tem então, que ser assim, quem é... O que acontece muito? As famílias acabam terceirizando papéis para a escola e para a igreja. Isso aí. Então não é a tia da escola dominical, não é o pastor que vai educar o filho, é pai e mãe. Então você pode levar para o pastor orar, etc e tal, mas se você não for toda noite dar um beijinho na testa, se você, mãe, pai, orar, exatamente. não tem oração de pastor que vai substituir, não. Falando nisso, no último domingo, as crianças cantaram, tinha um grupo grande, e um dos presbíteros sentiram, né, de orar pelas crianças, né, e aí passou para mim, né, como autoridade na igreja. E foi exatamente isso que eu disse aos pais, porque ele chamou os pais junto. E aí eu fiz uma oração. Só que eu falei para eles: estendam vocês as mãos sobre o seu filho, porque é você. É isso. Entendeu? É você no sentido de abençoar, a responsabilidade de quem é o seu filho é sua. Foi bastante interessante, a gente está alinhado nesse processo. Como o tempo está rodando muito, nós já falamos aqui bastante sobre a responsabilidade, temos falado isso no Papo Sério. Em diversas entrevistas que nós temos aqui com o psicólogo, inclusive no último programa, na quarta-feira, nós estávamos com o Vinícius aqui, nós estávamos falando sobre isso. Eu queria falar um pouquinho desse trabalho que você faz na escola. Como é que você identifica, né, as crianças? Porque há um reflexo. Sim. Tanto é que é um reflexo na escola. Claro. Né? Então, assim, primeira coisa é o diálogo, depois, fisicamente, uniforme escolar. Então, os pais às vezes acham que o uniforme não é importante, o uniforme é importantíssimo. Né? Mas alguém pode roubar o uniforme, coisa do tipo. Pode, mas é um fator a mais. Né? Então, assim, a equipe de apoio da escola tem que estar atenta. Não tem como. Então, qual o nosso aprendizado e o que nós vamos carregar desse momento? Todo momento ruim entrega algum aprendizado. Né? Nesse momento, nós teremos uma melhoria nos protocolos de identificação. Né? Uniforme, talvez a gente vai voltar para a carteirinha, para a apresentação da carteirinha. Né? Lembra que carimbava a carteirinha, algo do tipo. Né? Isso é uma saída também, né? Lógico, digital, né? Aproxima, faz a leitura e entra, acabou. Mas o importante é o fator humano, é a atenção. Então, assim, se você tem uma inspetora de alunos olhando ali o comportamento, você precisa ter um profissional olhando a questão de segurança, com um olhar mais aberto e mais amplo. Então, do ponto de vista da escola, é isso. É monitorar os alunos quanto ao comportamento. E aí, só que são 500. Né? Mas divididos nos horários de entrada, assim. Tem que ter gente para monitorar. Mas não tem jeito. Como é que você percebe que ele está mais recluso? Que ele... Isso é no dia a dia. Esse é o ponto que eu ia falar agora. Aí são os professores. Então, assim, aquele menino que ele tem um comportamento ou muito expansivo ou muito calado.
Porque às vezes o calado passa desapercebido, mas Sim. é no calado que a gente precisa olhar. Entende? É. Então, assim, normalmente se olha para o menino carteiro. Porque a pessoa se fecha, né? Exato. Se ela está sofrendo... E aí a gente fala que pega pressão. Né? Muito fechado, pega pressão. A hora que estoura, sai estourando para todo lado. Então, assim, para isso nós temos 2 profissionais dentro da escola. São 3 pessoas, 2 tipos de profissionais. Primeiro, o capelão. Nós temos um capelão residente, está todos os dias no colégio. Ele está ali para apoiar famílias, professores, alunos. Nesse processo. Os alunos chegam? Chega Porque nós temos você abre o canal, mas pode ser que alguém não use. Chegue. Isso. O que nós fazemos? O capelão ele está presente no intervalo dos alunos, se relacionando com eles, conversando com eles. Então, essa carência, ela faz com que a criança naturalmente busque alguma referência. Então, você tem um capelão que é um senhor, alguém que é uma referência masculina, alguém que está ali calmo. As crianças naturalmente chegam. Quem você é, tio? Eles perguntam. Entende? É porque você está mexendo com um público que tem menos barreira, né? Que é a criança, né? Por isso que Jesus falou, né? Da criança. Exatamente. Então esse capelão, ele vai até a sala de aula, ele conversa, existem momentos ativos, né, do capelão conversando com as crianças, abrindo de fato esse canal, não apenas institucionalmente, mas também na prática. O segundo profissional que nós temos na nossa equipe é o psicopedagogo. Né? Então é alguém que é pedagogo de formação, tem um conhecimento psicológico do curso de psicopedagogia. Todos os nossos alunos, independente do histórico de deficiência de aprendizagem ou intelectual, o que quer que seja, todos os nossos alunos no processo de matrícula passam pelo psicopedagogo. Todos, 100%. E eu cheguei nessa conclusão, foi um protocolo que eu desenvolvi, porque existem famílias que querem fugir de um diagnóstico. Então o filho tem alguma coisa, nós como professores sabemos, ele acaba fugindo da responsabilidade porque vai dar trabalho. Né? Mas no outro extremo também tem a família que quer um diagnóstico para usar como muleta. Meu filho não aprende, então ele tem um diagnóstico, é laudado, criaram esse nome, e ele vai passar de ano e eu estou bem, estou coberto. Então tem os 2 extremos. Quando eu percebi isso e entendi que isso estava acontecendo, quer saber? Todos nós aprendemos de um jeito único, né? Eu sou visual, você é auditivo e por aí. Quer saber? Então todos nós somos de inclusão, passa todo mundo. É isso aí. Entende? Então nós temos esse protocolo no colégio. Todas as crianças passam pelo psicopedagogo. Precisamos de 2 profissionais para fazer esse trabalho. Não é fácil. Não tem problema. Previne. Nós descobrimos muita coisa que a família não sabia. Entende? E é um momento de conhecimento. Então um teste que nós fazemos, que é muito clássico para nós, desenha a sua família. A criança vai e desenha a família. Ela desenha uma mãe desse tamanho, bem grandona, e um pai menorzinho. Você já sabe que tem uma disfunção ali. A mãe que manda. A mãe que manda. Entende? É doido, né? E assim, tá ali para ser pesquisado. Entende? Então, assim, precisa de umas... Esses tipos de comportamento e de protocolos são importantes, mas o que, se for para sintetizar... Mas você detecta ali, né? Detecta. Então a escola pode ajudar muito. Muito, a escola deve ajudar muito. Mas tendo um olhar individualizado. Por isso que eu acredito, assim, que vai haver um crescimento. Vai haver um crescimento na construção de escola. Vão ter escolas aparecendo. Confessionais, aí. Né? É uma tendência, mas nós vamos passar por um problema que eu, particularmente, estou atuando nele e vou atuar mais, que é o professor. O professor é a chave para o funcionamento. E, infelizmente, a formação docente no Brasil está enviesada e está com problemas sérios. Então, você pode criar uma estrutura, botar uma placa de escola cristã, mas o professor estará dentro da sala de aula. E aí nós precisamos trabalhar mas aí intensamente você não vai nisso. pegar qualquer professor. Mas o que eu tenho percebido? Nós precisamos treinar os professores. Por quê? Mesmo o professor cristão, ele está aprendendo e sentado e ouvindo durante a licenciatura toda um tipo de conteúdo, com um tipo de bibliografia. Então você pega o repertório, as referências bibliográficas das docentes, das licenciaturas, alguns autores simplesmente não são colocados e outros são colocados sempre. E nós vamos ter que ter também... Tem muito trabalho a ser feito aí. Nós vamos ter que ter um bacharel, vamos ter que também ter universidades focadas. Vamos ter que investir na licenciatura. Sim. Porque assim, pode ser cristão. Coisa. Eu tenho esse caso, tá? Então você contrata um professor cristão, consegui... Ele é cristão de sábado e domingo. De segunda a sexta, ele prega... Ele é marxista. Ele prega aquilo que ele aprendeu na academia. Simples assim. Porque existe uma dicotomia, né? Entre o meu culto a Deus e aquilo que eu faço trabalhando. A gente sabe que isso é uma disfunção. E o pessoal trabalhou muito forte nisso. Eles vêm trabalhando muito forte. E não é de hoje. Já é muito antigo isso. Tem destruído a mente das pessoas. Mais um fator que nos mostra que a família precisa conversar com as crianças. Então a criança chega em casa, abraça, cheira. Filho, como é que foi a sua aula hoje?
Pega o quadro de aulas e bota na geladeira, mas, sabe? Márcio, é muito difícil. Eu vou dizer para você que é muito difícil, né? É o desafio que nós temos aí para o nosso dia. Olha que o nosso programa tá indo embora, rendeu. Márcio, você vai ter que voltar outro dia. Bora, voltamos sim, com todo prazer. Olha, que alegria, que prazer. Foi muito bom te conhecer. Que bom. Conheci hoje e, olha, gostei demais. Que bom. Né, porque vejo a importância do trabalho a ser realizado. Sim. E da visão, né? Tanto espiritual quanto, né, atualizada desse momento. Isso é importante para nós. Sim, sem dúvida. Né? Para algumas pessoas é difícil, mesmo dentro do cunho religioso, o sucesso do passado não é o sucesso do futuro. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. É isso. Então, a forma como a gente tem que enxergar, a forma como a gente tem que ver o mundo, não dá para ter os mesmos parâmetros. Não dá. E isso é um desafio, porque isso requer muito da visão da nossa liderança. Hoje, evangelizar, né, por muito tempo, não, você vai entrega um folheto, mas isso para mim não está dando resultado. Isso está se mostrando verdadeiro. Sim. Né? Por exemplo, nós temos um projeto de evangelização na região nossa lá, que é uma coisa que está no meu coração e que nós estamos executando, bem devagar, mas nós estamos executando, que é entregar uma Bíblia num lar não evangélico. Legal. Então, para entregar uma Bíblia, você tem que entrar lá. Sim. E essa é a oração. Deus precisa abrir a porta. Perfeito. Então, você chegar no lar, você chegar no pai, na mãe, entregando uma Bíblia para você. Sim. Não estou distribuindo Bíblia. Não, eu estou evangelizando através, né, um a um mesmo, né? Um lar. Sim. Né? Um lar. Estamos chegando num lar, pode ser grande, pode ser pequeno, mas nós estamos entregando Bíblia lá. Sim. E é muito difícil você pôr isso na cabeça dos cristãos, porque essa é a forma como a igreja precisa se aproximar da sociedade. Sim. Então, tem algumas coisas muito interessantes que nós falamos aqui. Hospital. Sim. Entendeu? Imagina que tivéssemos um hospital. Eu vou além, academia. Então, academia. Qual a música que toca na academia que os nossos filhos estão indo? Qual é a prática que circunda ali? Então na verdade, a gente precisa chegar em todos os segmentos. O Senhor Jesus não nos tirou do mundo. Essa foi a oração, não nos tire do mundo. Não mas o santifique lá. Lá onde? No mundo. E o mundo está onde? Morto no maligno. Mundo maligno. É aqui que nós estamos. Então é aí que nós temos muita coisa que poderia ser feita, né? Não é só templo, não é só pôr a igreja e resolver. Hoje se exige mais. Se exige mais. E enxergar isso é o desafio que eu acredito da nossa liderança hoje, dessa liderança que está hoje. Né? E abrir os olhos para isso e entender que o evangelho não mudou, ele continua sendo igual, ele vai fazer o mesmo fruto, mas a forma como Jesus subiu lá no barquinho, tá? Hoje o barco é outro. Exatamente. Entendeu? É isso hoje mesmo. A roupa é outra. A tempestade hoje é outra. A tempestade é outra. Mas Jesus continua o mesmo. Exatamente. A solução continua a mesma. A fonte é a mesma. Eu acredito que é o nosso desafio. Meu amigo, eu queria que você deixasse aí algum conselho, né? Porque as considerações finais, na verdade, né? Fagundes, muito rápido, né? Mas fantástico e bom que o nosso programa fica gravado no Facebook. Você pode entrar lá, Rádio RBC, e alguém pode estar assistindo, você pode estar mandando o link, porque é um papo muito legal. E outra coisa, a gente só rabiscou, né? Sim, só arranhamos a superfície só arranhamos a superfície. Quantos temas daria para nós trabalharmos aqui? Assim, como considerações finais, como cristão, pastor, filho de pastor, eu digo o seguinte: não existe sucesso ministerial se não houver sucesso dentro de casa. Então, dá trabalho criar filho? Dá, mas os filhos não são nossos. E se eu te emprestar meu carro, você vai tomar cuidado com ele mais do que você toma com o seu, não vai? É isso aí. Os filhos não são nossos, eles são de Deus. O Senhor nos delegou, nos deu, nos emprestou para que nós cuidássemos dele. É o mesmo processo que Deus fez com Jesus e Maria e José. Entende? Então, assim, não existe prioridade maior do que essa. E uma ordenança pesada para pastor, né? Porque aquele que não governa bem a sua casa é simples assim. E por isso não existe sucesso ministerial se não houver sucesso no lar. Então, a gente está falando de prioridades. Dá trabalho, larga o resto. Então, assim, é duro isso? Mas eu, como pastor, falo isso. Eu preciso escolher, se for o caso, deixar a igreja para cuidar dos meus filhos. Nossa, pastor, mas que radical? Não é radical, não, é bíblico.
É bíblico, porque você pode ter um baita de um sucesso ministerial, e isso acontece, mas insucesso dentro de casa. E, normalmente isso acontece no secular, né? Porque o trabalho ele está ocupando. Mas no ministério também, pessoal. Então, também. Assim, é necessário... Ocupa, né? Ocupa. É um trabalho, trabalho. Assim, eu sempre digo isso. Vamos na cadeia, visitar preso. Qual que é o nome de preso? Elias Maluco? Elias? Elias é nome normal que se dá em filho? Não, né? É diferente. Então tá bom. Elias, vai Felipe, ter um monte de Eliseu, Davi. Isso é nome de preso. Samuel. Isso é nome de preso. Então nós precisamos cuidar disso. Cuidar disso porque o diabo, né, espiritualmente, tem foco. Exato, né? Tem foco. Então, assim, é uma questão de prioridade, dá trabalho, mas vamos conversar com as crianças, vamos inculcar, como diz lá em Deuteronômio 6, inculca. Sabe o que é inculcar? Abrir a cabeça e botar dentro. É isso aí. É isso. Isso dá trabalho, tem que ser feito todo dia. A lei mosaica era lida em público, caso, como plano B. Caso os pais esquecessem de ler em casa, dentro da tenda. Para isso que Deus mandou ler em público. Não era regra, era exceção. Então, caso alguém deixar de ler, lê aqui em público para garantir. Mas a primeira função era em casa. Então, como pais, vamos inculcar a palavra, nos relacionarmos, abraçar, coração com coração, olho no olho, e é isso que nós precisamos. Que maravilha, muito obrigado. E chegamos mais, um final, de um papo sério, muito sério, muito sério. Eu quero aqui rapidamente falar a todos que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus olhe para o nosso lar, para os seus filhos, olhe para os seus filhos e que Deus te dê sabedoria para que você venha criá-los como Deus deseja. Amém. Eu Amém. quero fechar esse programa dizendo isso a você e que você continue conosco. Toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia, você tem um encontro comigo, pastor Davi José, toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia. Fagundes, tá roncando aí? Tem um áudio no finalzinho aí? Pastor Davi. O pessoal que acompanha. Eu sou aqui do setor 18 com o pastor Dominguinhos e minha sobrinha Soraya coopera com vocês aí. Eu estou sempre ouvindo vocês e gosto da palavra. Uma bênção de Deus essa rádio. Fico feliz de ouvir logo de manhã, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês aí. Sou dirigente do Círculo de Oração do setor 18. Bom, um beijão para vocês. Fica com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Neide Rebelo. Que Deus abençoe, que prazer, um grande abraço ao nosso amigo pastor José Domingos, trabalhei com ele, fui co-pastor dele, há alguns anos ali em Cidade Ademar. Deus abençoe. Mas acabou, Acabou, precisamos ir embora. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Fui!